Aplicar perspectiva é um dos efeitos mais comuns em edição de vetores. Vamos ver como fazê-la no Inkscape. Em um novo arquivo com a ferramenta Texto selecionada, vamos clicar no documento e digitar a palavra Inkscape. Configurá-la com o tamanho 36 e deixar a fonte em negrito. Para o efeito que estamos construindo, a borda e a sombra da página são desnecessárias. Vamos então removê-las, teclando o atalho Ctrl+Shift+D e no diálogo Propriedades do desenho, desmarcar a opção Mostrar bordas da página. Vamos dar um zoom para enquadrar melhor o texto. O efeito deve ser aplicado em um caminho, que nada mais é que um segmento de linhas e curvas. Devemos transformar nosso texto em caminho. Fazemos isso selecionando o texto e clicando no menu Caminho, Converter em caminho. Temos que montar o molde da perspectiva. Fazemos isso com a ferramenta Caneta Bezier. Com ela, vamos clicar, e somente clicar, sem arrastar, para criar o molde. Observe que o desenho é criado de baixo para cima e da esquerda para a direita. Isso é um pré-requisito para que o efeito funcione. Depois, selecionamos o texto e o molde da perspectiva. Clicamos no menu Extensões, Modificar caminho, Perspectiva. Após um pequeno processamento, o efeito é aplicado. Vamos aumentar um pouco para ver melhor. Com a ferramenta Texto, vamos digitar e configurar da mesma forma a palavra perspectiva. Vou duplicar o molde 2 vezes com Ctrl+D, dar um flip horizontal no segundo e arrastar para o lado direito da primeira perspectiva. Um erro bem comum é achar que dar um flip horizontal no molde vai criar a perspectiva na direção contrária. Isso é um engano, já que fazendo isso estamos alterando a direção em que o desenho foi criado. Vamos fazer o mesmo processo na palavra perspectiva, converter em curvas, selecionar a palavra e o molde, e aplicar a perspectiva. Observe que o resultado fica um pouco diferente do esperado. Isso se deve à inversão horizontal do molde. O problema pode ser resolvido criando um novo molde. Vamos aproveitar o modelo que temos. Mudei a cor do contorno para amarela. Para fazer isso, basta clicar na cor com a tecla Shift pressionada. Então, com a caneta Bezier, crie um novo contorno, começando de baixo para cima e da esquerda para a direita. Tecle End para enviá-lo para trás e delete o antigo. Selecione a palavra e o molde e aplique a perspectiva. Uma observação importante aqui. Sempre o objeto da perspectiva deve ser selecionado antes do molde. Caso contrário, teremos erro no diálogo do efeito. Duplique e inverta o molde dessa perspectiva, arrastando para baixo. Assim teremos 2 moldes juntos. Inverta também o molde anterior. Vamos alinhá-los. Para isso, tecle Ctrl+Shift+A. Mude a referência para relativo ao último selecionado e alinhe pela base. Feche o painel de alinhamento. Mude então a cor do contorno para amarelo, como fizemos antes. Com a caneta Bezier, vamos criar novos moldes baseados nos modelos que temos. Enviá-los para trás e deletá-los de cor amarela. Assim teremos 2 novos moldes para a perspectiva. Vamos duplicar a palavra Inkscape teclando Ctrl+D, arrastar um pouco para baixo e aplicar a perspectiva no novo molde. Um detalhe aqui, o efeito já foi aplicado ao texto Inkscape. Quando aplicarmos a nova perspectiva, o resultado é uma perspectiva baseada na anterior. Para que o efeito fique como desejamos, ou seja, aplicado ao molde atual, temos que repetir a sua aplicação. Para isso, basta selecionar a palavra e o molde e clicar no menu Extensão e na opção Extensão anterior, para repetir a aplicação do efeito. Vamos fazer a mesma coisa com a palavra perspectiva. Delete os moldes ao fim da aplicação. Agora, selecione e ajuste um pouco a distância entre as palavras. Para finalizar, desenhe um retângulo sobre as palavras. No meu caso, tive que remover o contorno e mudei a cor de preenchimento para um tom de azul. Envie o retângulo para trás, teclando End, e selecione o texto. Mude a cor para branco. Clique novamente no retângulo e tecle 3 para ajustar o zoom às dimensões do objeto. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!